pessoal, YouTube, Foco Soccer na área, e nesse vídeo eu falo sobre o 10º episódio da 5ª temporada de The Walking Dead, que acabou de estrear na AMC e vai estrear não sei que horas na Fox hoje, né, dia 16. Cara, por onde eu começo? Eu não faço a mínima ideia por onde começar a falar desse episódio, porque foi assim, eu não posso falar ainda o que eu achei do episódio, mas vamos começar a falar dos pontos principais, né? Primeiramente, deu pra ver que esse episódio se focou bastante na Maggie e toda a sua questão da perda da Beth, né? Pela questão dela, dela não ser capaz de salvar a irmã, dela não ter se portado tanto. Isso foi algo interessante, mas ficou enrolando um pouquinho no decorrer do episódio. Mas ao mesmo tempo que o episódio se focou na Maggie, também se focou na Sasha, que também perdeu o Tyrese no último episódio. Então nós tivemos duas personagens que perderam membros importantes, no caso de cada família, né, referente a cada família, só que demonstraram comportamentos diferentes. Enquanto a Maggie tá lá quietinha, isolada, sem saber o que fazer, chorando pelo passado, a Sasha tá tentando lutar para tentar ter um futuro. Ela tá tentando aceitar o que aconteceu e tá lutando violentamente, até mesmo contra si mesma, contra os próprios conceitos que ela aderiu-se no passado das temporadas, para tentar, sei lá, aceitar o que aconteceu. Então nós tivemos duas personagens que sofreram perdas importantes, né? No caso, a Maggie perdeu o pai e a irmã, e a Sasha perdeu o namorado e o irmão, só que ambas apresentaram comportamentos diferentes, cada um no seu extremo. Maggie depressiva, enquanto a Sasha se aderiu à raiva. E isso é um ponto bastante importante. Cada personagem, passando por momentos semelhantes, podem se aderir a extremos opostos. Então, é uma coisa bastante interessante esse ponto de comparação. Principalmente porque esse episódio se focou nas duas personagens de uma forma bastante exagerada. Não de uma forma ruim. Claro, enrolou um pouco na parte da Maggie. Claro, enrolou um pouco na parte da Sasha. Claro, sempre tem essa parte da enrolação. Mas esse foi um grande ponto chave nesse episódio. A questão dos personagens, das situações e de extremos. Em relação a Maggie, um acontecimento interessante que aconteceu com ela nesse episódio foi que o Cole finalmente falou com ela, cara. Eu tô esperando desde a 2ª temporada o Cole falar com essa garota e tipo, eles nunca se comunicaram durante 4 temporadas. E finalmente, após o arco da prisão, após a 4ª temporada, após os canibais, tipo, o Cole e a Maggie nunca conversaram. E eles finalmente tiveram seu primeiro contato de tipo social, sabe? Eu tô no seu grupo, a gente nunca se falou antes. Então, finalmente ver finalmente ver esses dois personagens conversando, vendo que eles nunca conversaram antes, foi algo bastante legal, só que durou apenas tipo 2 segundos, né? Mas pelo menos eles estão começando a botar personagens que nunca se falaram antes pra conversar agora, o que é algo bastante adequado, né? Então aí o episódio foi se focando na Maggie estando revoltada, o que nós já vimos isso antes na 4ª temporada, quando ela pensou que o Glenn tinha morrido e tudo mais. Então assim, o episódio se focou em coisa interessante, porém que a gente já viu anteriormente, no caso da Maggie. Teve até um momento legal que eu achei, não em relação a esses personagens, mas em relação ao Daryl Dixon, que ele ficou novamente sozinho com a Carol, e a Carol arrumou o cabelinho dele, deu um beijinho na testa e tudo mais. E muita gente pensou que eles iam se beijar, né? Eu tenho certeza disso, mas, novamente, eles exploraram uma situação que a gente já viu antes, a questão do Daryl Dixon e da Carol. Os dois estão juntos toda hora, desde a 3ª temporada, começou na 2ª, só que realmente não está indo para nenhum lugar essa junção dos dois, agora que está começando a se desenvolver, mas a gente já viu isso antes, então realmente não teve nada demais em relação a esses momentos, apenas deu uma forte fortificação nessa relação. Também teve um outro momento em que a Maggie encontra um zumbi no carro, na mala. E assim, passam uns 3 minutos ela tentando abrir o carro, aí o Glenn aparece, abre, esfaqueia o zumbi. Enfim, eu achei uma cena meio desnecessária. Deu pra pegar alguns detalhes dessa cena? Deu. Mas eu acho que foi bastante necessária e não foi preciso colocar nesse episódio. Mas tudo bem, colocaram, deu uma rápida enrolada. E nós tivemos a aparição dos lobos, que não eram nada mais nada menos que cachorrinhos. Né, o trailer meio que enganou, né? Porque no episódio anterior apareceu a mensagem Wolves are not fair, então a gente achava, caraca, ia ter lobo, só que não, acabou sendo cachorrinhos, e o que a gente pensava que ia ser vilões importantes, né, ou pelo menos temporariamente nesse episódio, acabou durando 4 segundos. A Sasha matou os cachorrinhos rapidamente, e eles acabaram não sendo uma grande ameaça. Só que, assim,
Foi uma surpresa? Foi, porque a gente nunca teve cachorros assassinos, né? Só que eles acabaram não fazendo nada com o grupo, ninguém foi ferido e eles foram mortos rapidamente. Foi um desperdício? Foi. Né? Aí o episódio foi passando, nós tivemos aquele momento em que apareceu os zumbis e tudo mais, aqueles momentos de perigo. E uma coisa curiosa é a questão da vestimenta do Rick. Primeiramente ele aparece com um colete, andando pela estrada. Aí toda vez que cortava pra ele tá sem o colete. Aí apareceu outra cena com colete. Apareceu outra sem colete. Então assim, meio que a roupa dele vai se alterando no decorrer do episódio. Uma vez ele tá de colete, outro não. Cara, se decide, você vai usar o colete ou não. Mas uma coisa que eu percebi que sumiu faz bastante tempo são as sobrancelhas do Abraham. Eu sei que isso não é tão importante assim, mas cara, o personagem não tem sobrancelha. É uma coisa engraçada de se falar. Sei lá, mas o que importa é... teve um momento muito importante nesse episódio. Eu acho que foi um dos ápices extremos. Foi um momento que o Daryl Dixon tá sozinho e ele pega um cigarro, né, e começa a espremer no pulso, né, na mão. E ele começa a sentir dor e ao mesmo tempo chorando pela questão da morte da Beth, se culpando e tudo mais. Assim, para algumas pessoas pode ser simplesmente uma cena esquisita, que o cara simplesmente quis se machucar chorando. Mas se você olhar bem, ao mesmo tempo em que ele, criou um laço muito forte com a Beth, por ela conseguir ser uma das poucas pessoas que conseguiu entender o psicológico do Daryl Dixon, né, o lado sentimental e tudo mais, o Daryl Dixon meio que se aderiu a um comportamento que a Beth apresentava anteriormente. A Beth, na segunda temporada, ela começava a se cortar para chamar a atenção. O Daryl Dixon fez a mesma coisa. Ele pegou o cigarro e começou a espremer contra a própria pele para sentir dor, porque ele também se culpava pela morte dela. Então, assim, ao mesmo tempo que a Beth morreu, fragmentos da existência dela ainda permaneceram em alguns personagens, principalmente no Daryl Dixon, que ele fez a mesma coisa que a Beth. A Beth se cortava para chamar a atenção, para querer a atenção das pessoas, e não sei se ela se culpava, mas o Daryl Dixon fez a mesma coisa. Dá pra perceber que o Daryl Dixon quer soltar o seu lado sentimental, só que ele não consegue. Ele ainda não está acostumado com isso, e ele se culpa pela morte da Beth, e ele quer atenção. E a maneira que ele busca atenção é o quê? Se ferindo. E então isso foi uma cena bastante poderosa, mostrando que ele simplesmente copiou o que a Beth fazia. Isso não é apenas um ato de enrolar o episódio, mas mostra um forte desenvolvimento do personagem. Pode ser algo ruim? Pode, mas foi um desenvolvimento, foi algo fantástico de se ver, porque deu pra ver um lado psicológico nessa questão de comparação com outro personagem, foi uma coisa muito foda. Em questão de personagem, esse foi o momento mais importante. Porém, o único defeito é que foi curto a cena. Foi curto, eles poderiam ter aproveitado mais, mas foi fantástico. Foi um dos ápices do episódio. Eu gostei bastante. E aí o grupo, enquanto celeiro, cria lá a fogueirinha e tudo mais. E nós tivemos um outro momento grandioso do episódio. Cara, sério, eu não tenho palavras pra descrever esse momento. Eu vou tentar, sei lá, dizer as primeiras palavras que surgem na minha cabeça. Foi um momento fantástico, que foi a simples questão do Rick falar uma frase relacionada com o HQ. Ele ficou falando do avô dele, né, que tava na guerra, perguntava, tipo, quantos você teve que matar, quantos inimigos tentaram te matar e tudo mais. Aí o avô ficava quieto, dizendo em que ele, a partir do momento que estava no território inimigo, ele já era uma pessoa morta, fazendo as mesmas coisas todos os dias, e o Rick fala. O Rick fala a frase mais épica de todo o The Walking Dead. Sério, se você leu o HQ, tu sabe do que eu tô falando, mas se você não leu o HQ, cara, você perdeu a chance de sentir, sério, a sensação mais incrível de ver The Walking Dead, que é simplesmente o Rick olhar pra câmera, ou olhar pra qualquer lugar aleatório, e falar "We are the Walking Dead". Sério, foi... Nossa senhora, sério, foi uma cena linda, foi foda e foi bem feito. Nos quadrinhos, o Rick fala isso antes da guerra, durante o arco da prisão, foi uma coisa mais cinematográfica, uma coisa pra dar efeito. Só que na série foi feita de uma maneira perfeita. O Rick falou do seu avô, a situação do avô fazia todo sentido com a situação do grupo, de fazer a mesma coisa todos os dias, pra sobreviver, matando, sendo robotizado, sendo um morto-vivo. E, cara, foi perfeito, foi lindo a cena. Então, foi um grande ápice do episódio também. E um outro momento foi aquela cena em que os zumbis atacaram o celeiro junto com a tempestade, né? Então nós tínhamos dois inimigos, tínhamos a tempestade e os zumbis atacando o celeiro de forma violenta, à procura de destruição, né? Sei lá, a natureza em si faz isso às vezes, né?
e o grupo se junta completamente. Eles até largam a Judith no chão e eles lutam contra essa força da natureza e contra a força dos mortos. Todo mundo junto, bloqueando assim a passagem. Não, vocês não vão vencer, vocês não vão vencer. Aí mostra aquela edição foda, aquela música de suspense, aquela tensão. O grupo todo se junta para enfrentar o mal, para enfrentar o inimigo diante deles. Isso foi algo fantástico, foi foda pra caralho. A gente nunca viu isso antes. A gente nunca viu. Durante o arco da prisão, cara, foi um tiroteio, todo mundo saiu correndo, etc. Nos canibais, só alguns enfrentaram os canibais, só que esse foi o primeiro momento do The Walking Dead que o grupo inteiro tava junto enfrentando alguma coisa. Foi curto o momento? Foi, só que os detalhes é o que importa. Foi fantástico o episódio. E, assim, foi uma cena poderosa, foram 3 momentos incríveis. A cena do Daryl Dixon, que ele copiou a mesma coisa que a Beth, de se machucar para chamar atenção, e deu para pegar muitos elementos dali, muitas mensagens psicológicas e metáforas. A frase We Are The Walking Dead, que foi foda pra caralho, e a cena do celeiro, que todo o grupo se juntou para enfrentar o mal à sua frente. Foi incrível, foi muito bom. Aí passou o dia seguinte, mostrou todos os zumbis mortos por causa da tempestade. Porra, a tempestade parecia mais um furacão, aquilo não é furacão do Walking Dead. Passou ali, matou todos os zumbis. E a Maggie e a Sasha vão até um local, olham o sol aparecendo, né, a beleza da vida, né? Não é simplesmente você ficar trabalhando, se matando zumbis. Então assim, eles perceberam a mensagem. Por que eles faziam isso? Por quê? Aí eles olhavam pro sol, olhavam um pro outro, olhavam para a caixa de música e percebiam que são os detalhes da vida que importavam. É para isso que as pessoas lutam. Não lutam por uma coisa grandiosa, mas para os pequenos momentos da vida que geram felicidade. E foi uma coisa linda o final, foi foda. Aí apareceu o Aaron, como eu já dizia, o Aaron apareceu, foi mais, tipo, não deu para reconhecer muito o personagem, para saber muito sobre ele, mas no momento que ele fala, vai ficar tudo bem, quero falar com o seu líder, né, tem ótimas notícias, a caixa de música começa a tocar, aí dá pra perceber, o Aaron trazendo notícias novas e boas, a caixa de som, e no caso a caixinha que toca a música e o sol se pondo no final. Né? Então foram elementos de felicidade. São esses pequenos elementos que fazem a vida valer a pena. Então foi lindo o episódio. Sério, eu não tenho mais palavras para descrever, foi fantástico, foi espetacular. O único problema é que o início do episódio enrolou um pouco. Poderiam ter aproveitado muitos detalhes no início. Cara, eu tô com uma raiva do início, cara. Poderiam ter feito melhor. Mas, sério, o resto do episódio, a partir da metade do episódio pra frente, não tem palavras, cara. Foi fantástico. Enfim, se você tem algum comentário a dizer, o que você achou do episódio, por favor, comente. E não se esqueça de visitar a página Walking Dead. Tem várias notícias, várias imagens referentes a essa série, com spoilers, teorias, etc. Então entre lá, dê like na página, ajude a página a crescer. E na descrição desse vídeo eu vou deixar 3 links, desde o meu grupo do Facebook, falando a respeito do meu canal no YouTube, o outro sobre essa página Walking Dead, o outro sobre o meu Twitter. Referente à nota, cara, o episódio foi fantástico, foi diferente dos anteriores, eu acho que esse foi o melhor episódio da 5ª temporada. E a nota vai ser 8, porque foi muito melhor do que eu esperava. Então se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, foque sua BR pra gente no próximo vídeo, valeu!